Nós estamos aqui hoje para falar sobre a fundação do Instituto Paleorrota, que é a unidade gestora do Geoparque Paleorrota, ok? Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu toda essa história? Aqui nós temos a bandeira da Paleorrota, que é a bandeira farroupilha com o estaricossauro branco ao centro. Aqui tem uma introdução sobre a história de como é que tudo isso aconteceu. Você pode ler mais aqui, nesse ler mais. Aqui tem o CNPJ, o Estatuto, o Código de Ética. O que é o Código de Ética? É o contrato que o paleontólogo, que as instituições que vão trabalhar com fósseis ou com paleoparques na região central, tem que assinar para pertencer ao Geoparque Paleorrota. Aqui tem a administração, que é um manualzinho que eu fiz elaborando, mostrando para as pessoas o que eu tinha idealizado para a administração futura do Geoparque Paleorrota. Aqui tem o Grupo Paleorrota. O Grupo Paleorrota é um grupo na internet onde você pode receber e-mails do grupo. Tem mais de 130 pessoas para discutir os problemas da paleontologia na região central. Aqui nós temos a maquete de um instituto de pesquisa, de um paleoparque experimental que a gente quer fazer em containers na região central. Aqui está a reunião de fundação do instituto, onde foi apresentado o Instituto Paleorrota pela primeira vez. Aqui estou eu, Sérgio Kaminski, o presidente do Instituto Paleorrota, o primeiro presidente do Instituto Paleorrota. O Abdon Barreto, que é o vice-presidente. Aqui nós temos a maquete do Instituto, que nós pretendemos construir em Santa Maria. Aqui nós temos o Dinotier. O Dinotier é uma ideia que o Birata tem e o Abdon tem desenvolvido para divulgar a paleontologia no estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos esse terreno aqui, é onde fica o Parque Palote. Nós gostaríamos que a Prefeitura de Santa Maria, ou os prefeitos, ou os palotinos, doassem esse terreno aqui para o Instituto Paleorrota, para que a gente pudesse criar aqui um instituto de pesquisa de paleontologia e um paleoparque para os turistas. Aqui está o mapa do Geoparque Paleorrota, que é essa área colorida que está aqui, essa área em vermelho é do Triássico, essa área aqui mais em verde é do Permiano. Essa área em cinza e essa área mais clara aqui não pertence ao Geoparque, é apenas esta área colorida. Aqui nós temos as formações geológicas do Geoparque Paleorrota. Aqui estou eu e o Fleck e o Dorotel Fagundes, onde a gente falava sobre a paleontologia na Rádio Gaúcha, no programa Galpão do Nativismo. Aqui é o Chiro Lautério, que é uma ideia que o Birata tem desenvolvido em Santa Maria, que é contar historinhas através de revistinha em quadrinho. Como é que é a história da paleontologia do estado do Rio Grande do Sul? Ele inventa umas historinhas, é um material muito legal. Aqui o Dinotier, aqui está o Varo e a Mary, que vieram da Austrália. E essa experiência foi muito boa, porque a gente trocou muita experiência, o que acontecia lá, o que acontecia aqui. Muito legal. Aqui nós temos o estauricossauro e um rincossauro. Aqui o mapa da Paleorrota, que ele começa aqui em Venâncio Aires, vai até Mata, mas ele se estende, claro, mais aqui ao sul, mas essa aqui é a principal área do Triássico. Aqui está contando a história dos nossos pesquisadores na região central. Tem livros. Aqui tem vários filmes que você pode ver, vários documentários. E onde você vai. Tem vários filmezinhos que você pode escutar aqui que conta um pouco da nossa história na região central. E aqui nós temos aqui uma matéria que saiu em 2010 no Correio Brasiliense, falando sobre o Geoparque Paleorrota e o que a gente pretendia fazer, aqui mostrando desde Mata até Venâncio Aires, aqui passando por Santa Cruz, Candelária e Santa Maria. Bom, pessoal, o que acontece aqui? O objetivo da gente estar contando isso aqui
é para poder contar a história de como é que tudo isso aconteceu. Como é que aconteceu a história da fundação e a criação do Instituto Paleo Rota e quais os problemas que nós vamos ter que enfrentar no futuro. E aqui nós temos. O problema é que toda essa história é o seguinte: a minha história como pessoa, como fundador, ela se mistura muito com a história da fundação do Instituto, porque eu fui idealizador da criação do Instituto Paleo Rota e, e do Geoparque Paleo Rota em si. Então, aqui tem aqui a minha autobiografia de Sérgio Kaminski, Paleo Rota, a história do maior geoparque do mundo, onde surgiram os dinossauros. Tem o CNPJ, o certificado, aqui tem um link para o código de ética e o manual da administração. O que vai acontecer? Nessa biografia aqui, está dividido em capítulos, e eu vou comentar capítulo por capítulo a partir de agora, para que todos vocês entendam como é que surgiu o Geoparque Paleo Rota e a ideia do Geoparque e todos os problemas envolvidos. Mas é óbvio que isso vai se misturar muito com a minha vida pessoal de como isso aconteceu, tá ok? Olá pessoal, estamos de volta. O que aconteceu? Eu tinha que contar a história do como é que surgiu o Geoparque Paleo Rota. Eu conversei com o Abdon sobre isso. E a melhor maneira seria eu criar um e-book. Aqui está ele, Paleo Rota, a história do maior geoparque do mundo, onde surgiu o dinossauro, autobiografia de Sérgio Kaminski. Por que autobiografia? Porque a minha história pessoal, ela se mistura muito com com a história do geoparque Paleo Rota. Então, a melhor maneira de contar essa história seria eu mostrar minha autobiografia e contar como é que surgiu o, o Geoparque Paleo Rota, a ideia do Geoparque Paleo Rota no meio dessa história toda. Então, aqui nós temos a introdução do livro. Nesse capítulo, eu estou falando como é que surgiu. Estou dando algumas características minhas. Primeiro, fui tido como superdotado, eu tenho facilidade para pular de uma área para outra, eu sou uma pessoa extremamente autodidata, eu nunca tinha dado bolas sobre esse assunto, a não ser quando falaram da minha filha, que também era, na escolinha dela, falaram sobre isso, e eu fui estudar o assunto na internet. E o que aconteceu? Quanto mais eu estudava o assunto, mais eu via a minha ali do que a minha filha. Hoje eu estou aceitando mais isso, eu tive que aceitar para poder instruir a minha filha. Então, o superdotado ele tem certas características. Ele odeia injustiça, ele é autodidata, ele não se adequa muitas vezes ao ensino acadêmico convencional. Então, essas são as características básicas do superdotado. Eu acho que com o andar do livro agora, quando vocês forem vendo a minha autobiografia, talvez dê melhor para vocês entenderem isso. As pessoas sempre me julgaram muito criativo, mas eu percebo que é uma coisa que as pessoas veem muito mais em você do que você enxerga em você mesmo. Então é isso aí. Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre a minha infância, tá? A minha infância, meu pai era Stanislaw Kaminski, minha mãe Isolda Kirchner Kaminski, que a minha mãe é de origem alemã e russa, e o meu pai é de origem polonesa. E eu nasci no dia 31 de agosto de 1962. Há uma diferença que eu nasci 5 minutos depois da meia-noite, então não se sabe exatamente qual é o dia, mas aparentemente foi 31 de agosto. E eu passei a maior parte da minha infância nessa casa aqui, né, na rua Oswaldo Aranha, 211. E no fundo da minha casa eu encontrei um dinossauro. E um pouco para baixo eu encontrei aqui um rincossauro. Depois aqui para baixo quatro filhotes Exceratodons, um rincossauro. E depois voltando aqui para cima um outro rincossauro. E onde é que eu estudei? Eu estudei nessa escola que ficava aqui, a Escola São Luís. Então todo esse território aqui é o sítio paleontológico Arroio Cancela. Aqui em cima fica o Parque Municipal Vicente Palotti. Nós gostaríamos que a Prefeitura de Santa Maria ou os palotinos doassem esse terreno aqui para a criação de um paleoparque, que doasse para o Instituto Paleorota, para que a gente criasse aqui um paleoparque como atrativo turístico. Aqui nós temos um shopping center. Aqui fica a rodoviária de Santa Maria. Você vê que por aqui tem hotéis,
né? Tem dois, aqui tem outro shopping center, ou seja, toda a infraestrutura para receber turista, hotelaria, está tudo pronto em Santa Maria. Precisa o que? Investimento em atrativos turísticos. E aqui nesse local é onde foi encontrado o Historicossauro Plissei, perto desse entroncamento aqui. Então, toda a cidade de Santa Maria está em cima de um gigantesco depósito de fósseis. Ok? Então nós precisamos desenvolver o que? O turismo paleontológico nessa região aqui. E o que acontece? Se nós olharmos de cima, aqui nesse local aqui tem o aeroporto de Santa Maria, fica aqui a 10 quilômetros do centro da cidade. Então é um local estratégico a gente usar essa área para desenvolver o turismo paleontológico. Se nós afastarmos um pouco, aqui está a cidade de Mata, descendo para cá está São Pedro do Sul, Santa Maria, aqui foi encontrado fósseis aqui também, aqui tem muitos fósseis de árvores, aqui tem Faxinal do Soturno, Agudo, Candelária, indo até Santa Cruz do Sul. Dessa região aqui de Santa Cruz do Sul até Mata é onde é a área do Triássico, os principais fósseis estão nessa região aqui, e mais ao sul você vai encontrar o que? A área do Permiano. Okay? O Permiano que também tem fósseis de qualidade inferior, mas é uma área muito importante e vasta também. Bom, sobre a infância é isso aí. Sobre o meu ensino primário, tá? Eu já tinha mostrado anteriormente no vídeo o local onde ficava a escola São Luís, onde fiz meu ensino primário. Nessa foto aqui eu estou ao centro, um desfile na Rua do Acampamento, quando a Escola São Luís fez 70 anos de idade, 70 anos de fundação. Nessa época eu sempre fui, naquela época tinha assim, o aluno número 1, número 2, o número 3 da sala de aula. Eu normalmente era o aluno número 1 ou número 2, ganhei vários prêmios de arte. Nessa época eu fiz um curso de desenho mecânico, eu era um ótimo desenhista. Eu montei meu primeiro rádio galena e depois eu botei 2 transistores nesse rádio. Então foi assim que eu acabei fazendo o meu ensino primário na Escola São Luís em Santa Maria. Bom, pessoal, onde é que eu fiz o meu ensino colegial? Tá? Eu fiz o meu ensino colegial na Avenida Rio Branco, ficava depois da Praça São José Marinho. Aqui vocês veem fotos do colégio Hugo Taylor, onde eu fiz o meu colegial, fiz a sexta, sétima e oitava série. O que aconteceu? Aqui era uma escola de artes no início, depois virou uma escola industrial. E eu era bom artista, eu fiz curso de datilografia, eu fazia curso de aula de inglês, de francês, só que o professor de francês nunca aparecia, depois eu acabei trocando para o inglês. E foi nessa época que eu aprendi uma coisa, que não era bom você ser o aluno número 1 na sala de aula. O que eu comecei a fazer? Comecei a tirar notas medianas, mas eu me dedicava muito à ciência e nessa época eu comprava muito um livro da série Prisma, que tinha 39 livros. Esses livros me influenciaram muito. Foi aí que eu aprendi paleontologia, eletrônica, muitas coisas que eu aprendi que me levaram a gostar tanto de ciência foram desses livros da série Prisma. Então foi aqui que eu fiz a minha sexta, sétima e oitava série. Bom, pessoal, da série Prisma, tá? Tinha 39 livros da série Prisma, mas teve vários livros que tiveram uma importância muito grande. Um deles foi esse aqui, Energia Atômica, tinha um livro de física e um de química também, ou seja, era uma grande série de livros de ciência. E um desses livros, que é o livro de física, me influenciou a tal ponto que eu fiz o vestibular para física em Santa Maria, não passei, depois eu fiz o vestibular para a URGS, passei, e nessa época eu estudei teoria da relatividade, fui até a biblioteca de Santa Maria, estudei a teoria da relatividade, as equações da teoria da relatividade, onde eu consegui entender a contração de tempo, e isso teve um impacto muito grande em cima de mim para estudar e me dedicar a essa área que é a física
que é uma área que eu gosto muito, tá ok? Teve uma fase, nessa fase, também fui fogueteiro. Eu li um livro chamado Exploração dos Planetas, tinha um livro Foguetes e Mísseis, dessa mesma série aqui, livro de Química, Física, todos falavam sobre a astronomia, e nessa época o homem tinha acabado de ir à Lua, e eu disse, eu também quero ir à Lua. Eu comecei a fazer foguete de combustível sólido, explodi muita coisa em casa. Eu fiz um foguete de mais ou menos uns 30, 40 centímetros, que voa uns 70, 100 metros de altura, mais ou menos. Uh, era, um, era uma época interessante, sabe? Eu adorava fazer foguetes, aprendi muito com isso, mas teve muita influência, essa minha fase de fogueteiro teve muita influência desses livros aqui. Bom, teve uma fase de eletricidade e eletrônica. Nessa mesma série tinha um livro de eletrônica, que é esse aqui, que eu aprendi tudo sobre computadores, rádio, tinha outro livro sobre computadores, eletricidade. Eu quase morri eletrocutado mexendo na rede elétrica lá em casa, eu mexi em tudo na parte elétrica. E eu montei meu primeiro radinho de pilha muito baseado nesse livro. Então eu estudei eletrônica, tinha um outro livro chamado Computadores, dessa mesma série, e que me influenciou. Depois eu virei projetista de computadores na década de 80 e analista de sistema. Então esses livros aqui tiveram muito impacto na minha formação para essa área de eletrônica e computação. Bom, teve alguns livros que me influenciaram muito na área de paleontologia. Um desses livros foi esse aqui, Arqueologia, tinha o Homem Fóssil, esse aqui, Evolução da Vida, ou seja, tinha vários livros de hereditariedade, animais pré-históricos, e foi aqui que eu me interessei. Eu sabia que Santa Maria tinha encontrado fósseis em Santa Maria, e eu comecei a procurar fósseis em Santa Maria, muito influenciado por causa desses livros aqui. O que aconteceu? No fundo da minha casa eu encontrei lá um esgoto, o Arroio Cancela, estava passando água por cima de uma coisa que parecia ser um fóssil. Eu desviei a água, coletei o fóssil. O que era? Era um dinossauro. Esse dinossauro era pequeno, ele tinha todos os ossos da ponta da cauda até o crânio, tinha 70% do corpo preservado, e tinha as pernas muito compridas, e certamente era um dinossauro, provavelmente herbívoro pela dentição dele. Na época eu procurei a Universidade Federal de Santa Maria, ninguém soube dar orientação, até que alguém me perguntou sobre se eu tinha achado osso de galinha, e eu acabei desistindo da universidade. O que aconteceu? Eu encontrei esse fóssil, depois eu encontrei um rincossauro que não tinha o crânio. Hoje eu sei que era um rincossauro. Bom, nós tinha mais ou menos uns 30% do corpo. O que acontece? Eu guardei esses fósseis numa lata, umas latas grandes, e depois minha mãe acabou jogando fora. Quando eu vim morar em Porto Alegre, eu pedi para ela guardar essas latas e não jogar fora, mas por causa da reforma que fizeram na casa, ela acabaram jogando fora e esses fósseis foram perdidos, infelizmente. Depois eu descobri que esse era o segundo dinossauro que tinha sido encontrado em Santa Maria, depois do Historicossauro. Estava a 2 quilômetros onde estava o Historicossauro. Na época, eu procurei dinossauros nesses livros que eu tinha. Infelizmente, não apareciam dinossauros no Triássico, aparecia apenas no Jurássico, no Cretáceo. Então eu sempre achei que esse dinossauro ele fosse do Jurássico do Cretáceo. Só posteriormente que eu descobri que era o segundo dinossauro mais antigo encontrado no planeta Terra. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o meu ensino no segundo grau, tá ok? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu saí de casa, eu vim para Porto Alegre. Meu pai em Santa Maria tinha uma vulcanizadora de pneus, era a vulcanizadora santamarense, era conhecido pelo apelido de Polaco em Santa Maria. E eu resolvi vir para Porto Alegre porque com aquela crise econômica, Santa Maria a situação não estava boa.
Eu fui estudar no Instituto de Educação Flores da Cunha, ali na Oswaldo Aranha, e eu fiz o meu primeiro e segundo anos ali no Instituto. Foi ali que eu conheci o Dalzani Weber de Lima, e nós viramos grandes amigos porque a gente gostava de física, essas coisas meio malucas dessa época. E no último ano eu tive que servir, e eu voltei para Santa Maria. Eu fiz servi no quarto Pelog em Santa Maria. No final eu saí cabo no último ano. E fiz meu último ano do segundo grau estudando à noite no Colégio José Otão. Ok, não tenho muito o que falar. Foi uma época muito difícil na minha vida, mas ao mesmo tempo eu tive que ficar adulto muito tempo, muito rápido. Eu aprendi muito nessa época. Não tem muito o que falar, é basicamente isso. Bom, pessoal, o que aconteceu? Quando eu fiz 19 anos, eu estava com saudade de Porto Alegre, voltei para Porto Alegre e fiz o vestibular para física na URGS, passei e comecei a fazer física ali. E nesse período eu trabalhava em laboratório de microfilmagem. A gente preparava documento, revelava filme, fazia microfilmagem de documentos. E nesse período o Dalzani comprou um TK-82C, um teclado de membrana, e nós começamos a aprender a programar primeiro em Basic, depois em Assembly, e começamos a fazer projetos de hardware. E nessa época, se você olhar aqui na tela, está aqui o Dalzani Lima, Sérgio Camis, que nós fizemos nosso primeiro jogo escrito em Assembly foi esse aqui, o Guerra no Pacífico, que saiu pela Supersoft. Depois nós fizemos o Missão Andrômeda, que é esse joguinho que vocês estão vendo aqui. Tinha um elevadorzinho, ele saía, uma navezinha, dava tiro, você era atacado. E o que aconteceu? Esses jogos foram feitos para o TK. Depois nós fizemos esse outro jogo aqui, que é o Patrulha Espacial. Tinha uma navezinha espacial que tinha uns bonequinhos. E esses jogos aqui, o que aconteceu? Esses jogos ficaram conhecidos no mundo inteiro. Recentemente, um grupo de pesquisadores descobriu que nós fomos os primeiros a desenvolver jogos de qualidade internacional que eram vendidos e que foram conhecidos no mundo inteiro, que foram desenvolvidos no Brasil. Nós fomos os primeiros a desenvolver jogos de qualidade internacional aqui no Brasil. E foi isso. Junto com o curso de física, eu acabei abrindo as portas para trabalhar na Microdigital em São Paulo. Bom, pessoal, o que aconteceu? Com a criação dos jogos, aqueles jogos que foi feito por TK 82, eu fui convidado para trabalhar em São Paulo na Microdigital. Na época eu não sabia, mas era para lançar esse computador aqui, o TK90X. Eu treinei uma equipe de programadores Assembly. Eu modifiquei a EPROM do TK, porque na época a Microdigital tinha sofrido um processo da Sinclair. E então modifiquei a EPROM desse computador. Treinei uma equipe que nós traduzimos os jogos do inglês para o português e também para o espanhol, porque nós vendíamos TK e jogos e programas na Argentina. E esse computador ficou muito conhecido porque ele foi o segundo computador colorido lançado no Brasil. Aqui você vai encontrar na internet vários grupos que até hoje estudam o TK. Então, o TK, eu fiquei um ano e meio morando em São Paulo, na Avenida. A Microdigital ficava na Avenida Angélica, eu morava na Avenida Bahia, ali perto da Paulista, e foi isso. Né? Eu treinei a equipe. O que aconteceu? Depois eu voltei para Porto Alegre. Um ano e meio depois eu estava cansado de São Paulo, é muito estressante São Paulo, e fui trabalhar na Pensamento. A Pensamento é uma empresa que desenvolvia uma linguagem MUMPS. E eu fui para lá para trabalhar no MUMPS em C. Eles tinham MUMPS M, escrito em Assembler, e nós íamos escrever um MUMPS em C. Só que eu descobri que o C era muito lento, mas por motivos contratuais, a Cobra Computadores queria esse MUMPS em C. Eu fui para o MUMPS em Assembler, no MUMPS M,
Nessa época eu levei o Dalzani para ir trabalhar lá na Pensamento. E o que aconteceu? O Mumps, quando saiu o Mumps escrito em, em C, ele ficou muito lento. Aqui na tela você tem um exemplo de um programa escrito em Mumps. E eu cuidava dessa parte de globais, que era a parte de armazenamento de dados do Mumps. O Dalzani eu levei para trabalhar na Pensamento e ele ficou no Mumps em C. Quando saiu o Mumps em C, ficou 20 vezes mais lento. Ou seja, é inviável lançar isso para um computador PC. Aí eu fiz um tradutor assembly, ou seja, eu pegava o fonte escrito em Assembler Z80 e traduzia para um grupo de instruções Assembler Z8086, para o 8086, que era o processador na época dos computadores PC. O que aconteceu? Para cada código em Assembler que tinha no Z80, virou 1,7 código no outro lado. Isso no início não era problema, porque nós lançamos o Mumps por PC monousuário. Mas quando a gente lançou o Mumps multiusuário, e ele ficou lento, a gente fez uma limpeza no código e eu fiz um depurador de performance, ou seja, ele contava quantas instruções em Assembler eram executadas uma por uma, e a gente conseguiu minimizar. Conseguiu deixar o Mumps de 4 a 8 vezes mais rápido do que era o Mumps convencional. Bom, aí nós conseguimos lançar esse Mumps, o Mumps M. Só que com a término da reserva de mercado, o que aconteceu? Acabou a reserva de mercado. As empresas que desenvolviam linguagem aqui no Brasil, que era o caso da Pensamento, a Biodata, basicamente acabaram, foi uma sacanagem, porque no início as empresas entraram aqui no Brasil vendendo um produto a um preço muito barato, nós não conseguimos competir, mas no que todas as empresas faliram, essas empresas multinacionais jogaram os seus preços lá em cima, né? Não dá para concorrer no mercado onde se usa esse tipo de técnica. Então foi isso. Com os jogos de computadores, eu acabei trabalhando com projetos de computadores na Micro Digital e na Pensamento Processamento de, que ele era uma empresa de processamento de dados, mas na verdade fazia a linguagem Mumps escrito em Assembler e também em C. É isso aí. Bom, vamos falar agora sobre a minha fase de analista de sistemas. Okay? Quando acabou a reserva de mercado, a área de software básico deixou de ser algo atrativo e eu fui para a área de análise de sistemas. Na época que eu trabalhava na Pensamento, eu trabalhava desenvolvendo a parte de árvore balanceada, a parte de rede, programando em Assembler, a parte de cálculo. Foi as áreas que eu mais me especializei. O que aconteceu? Quando acabou a reserva de mercado, eu fui para a área de análise de sistemas e fui trabalhar no Hospital Moinhos de Ventos, que trabalhava com Mumps. Fiquei um ano lá. Mas o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver sistemas administrativos e eu percebi uma coisa, que não havia levantamentos numéricos e matemáticos durante os processos de análise. Isso já tinha percebido lá na Pensamento. Quando eu trabalhava na Pensamento, eu via que os projetos que tinham fracassado eram por fatores econômicos. Mas aí foi aí que eu aprendi a desenvolver toda essa parte de sistemas administrativos. Eu saí dali e fui trabalhar na Bomba Jeremia em São Leopoldo, aonde eu desenvolvi todo o sistema de compras, vendas, recebimento, estoque, contabilidade, compras, produção, livros fiscais, o sistema de planejamento de materiais todos. Então o que aconteceu? E a grande vantagem que eu tive é que quando nesse processo eu pude fazer do meu jeito, ou seja, eu comecei a levantar números e achar as relações matemáticas que haviam entre essas várias durante o processo de informatização. O que aconteceu? Na década de 90, eu fui trabalhar, saí da Bomba Jeremia, fui trabalhar na CSI, aqui em Porto Alegre, e eu comecei a escrever textos falando sobre isso e eu passava esse material para meus amigos. O que aconteceu? Saiu uma reportagem na revista Exame, na Exame Informática, em 95, junho de 95, assim, falando sobre os prejuízos da informática. E como eu tinha passado esse material para meus amigos, eles me alertaram: olha,
Sérgio, aquilo que os caras estão cobrando lá, que é a falta de equações matemáticas para calcular o lucro de um processo de informatização, tu já fez aquilo ali. Tu já calculou, tu inventou as equações matemáticas, aí eu fui cobrado para fazer um livro sobre esse assunto. E eu descobri também que na década de 70 houve um questionamento também muito forte sobre isso, que deu origem à engenharia da informação, que também continuou sem ter levantamentos numéricos e matemáticos. E desses textos todos, tá, eu acabei fazendo um livro chamado Análise Econômica de Sistemas de Informações. Esse livro está no Google Books, quem quiser ler, ele está lá, ok? Vamos falar agora sobre o livro Análise Econômica de Sistemas de Informações. Em 1998, a minha filha nasceu e eu saí da CSI e resolvi cuidar dela. Fiquei um ano cuidando dela em casa. E sabe como é que é? A criança só mija, toma mamadeira, dormia o tempo inteiro, ela tocando xixi o tempo inteiro, fralda. E enquanto a Karen dormia, o que eu fiz? Eu comecei a escrever meu livro, Análise Econômica de Sistemas de Informações. Lá dentro, esse livro está disponível no Google Books, ou seja, se você quiser, ele está aqui. Tá? Basta você pesquisar no Google, você vai encontrar ele. Todas essas equações matemáticas que estão no livro fui eu que elaborei. E ele mostra o quê? Como você calcula o lucro de um processo de informatização, o custo mínimo, o custo máximo do erro, a maximização da performance, da receita e do custo, a minimização do custo do erro. Todas essas equações que estão aqui foram resultado desses levantamentos que eu fiz durante anos. Então, isso aqui, um prêmio Nobel de Economia, que é o Robert Solow, ele cobrou a informática por não ter essas equações. É um material que geralmente só o pessoal mais antigo lê, ou o pessoal que está fazendo doutorado em informática. Tá? É uma coisa muito específica, é um material muito bom. É isso aí que eu tenho que falar sobre. Bem, pessoal, o que aconteceu? Quando a filha nasceu, eu terminei de escrever meu livro, e numa dessas visitas a Santa Maria, eu resolvi percorrer o sítio paleontológico Arroio Cancela. E o que aconteceu? Eu encontrei fósseis de novo, o que fez com que eu retomasse os meus estudos em cima da paleontologia. Aqui é onde está esse círculo aqui, onde está o sítio Arroio Cancela. Aqui era o ponto onde encontrei o dinossauro, no ponto 1. Aqui eu encontrei 2 rincossauros no ponto 2. No ponto 3, 4 filhotes exeretódos e um rincossauro. Esse aqui é a foto do ponto 1, onde eu coletei um dinossauro. É um esgoto, a água estava passando por cima dele aqui. Esse aqui é o ponto 2, eu encontrei um pedaço de um rincossauro aqui e um pouco para cima ali um outro rincossauro. Aqui é onde eu encontrei os 4 Phreatioxeretódoros e nesse ponto aqui é onde foi encontrado um rincossauro. Ok? Isso aqui é um vídeo que está no YouTube. Isso aqui é o crânio de um Phreatioxeretódoros, aqui os 2 olhos. Eles tinham dente de leite, tá? Isso aqui é o crânio de frente. Esse material você vai encontrar no YouTube, se você quiser, você pode pesquisar por esse título aqui, Paleontológico Site Arroio Cancela. Isso aqui são os maxilares. Esse aqui é outro maxilar de frente. Eram 4 filhotes de vários tamanhos, maxilar de lado. Então, se você quiser dar uma olhada nesse material, né, vai lá no YouTube, dá uma pesquisada que você vai encontrar. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre a concentração de fósseis aqui no sítio paleontológico Arroio Cancela. Esse ponto está bem no meio da cidade de Santa Maria, esse círculo em vermelho. Aqui tem 9 hectares, eu calculei a área, 9 hectares. E
o que que acontece? Eu medi a quantidade de lamito exposto desde o primeiro ponto onde encontrei fóssil até o último, que foi desse ponto 1 ao ponto 3. Esse ponto aqui, o ponto 1 é o ponto mais alto e está uns 5 metros acima do ponto 3. Aí o que que eu fiz? Eu calculei a área que tem no riacho. A cada 10 metros eu media na lateral, fiz uma média e dividi pela quantidade de fósseis que eu encontrei, que foram 5 escavações. O que que acontece? Essa região toda aqui, ela deve ter de 500 a 2.000 fósseis aqui por baixo, baseado nessa extrapolação dessa quantidade de fósseis que eu escavei. O que que acontece? Nessa época foi que eu decidi que eu ia voltar a atuar na paleontologia, que alguma coisa tinha que ser feito, porque Santa Maria estava em cima de um gigantesco depósito de fósseis. E o que que aconteceu? Todo mundo falava que turista ia destruir fóssil, que depois eu acabei descobrindo que tudo isso era mentira. Então eu resolvi atacar de vez a paleontologia e comecei a estudar a fundo a paleontologia. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o pior dia da minha vida, tá? Minha filha, quando tinha 12 anos de idade, ela foi diagnosticada com leucemia. E 90% das mulheres se escapam, se salvam disso aí. Hoje ela tá bem, mas na época foi uma desgraça. E eu chorei em um mês aquilo que eu não tinha chorado, acho que a minha vida inteira. E eu comecei a dar aula para minha filha em casa, quando ela teve leucemia. Eu anotava no caderno a matéria. Quando eu começava, no primeiro ano, eu descobri que eu estava dando metade da carga horária. Eu levava a Kari todas as quartas-feiras para fazer prova no CVE, as notas, ela gabaritava as provas, geralmente as notas dela eram altas. Isso provava aquilo que a gente já sabia, Kari tinha inteligência acima do normal. E eu comecei a inventar matérias para ela, eu comecei a inventar aula de grego, russo, eu estudava essas matérias para poder acrescentar mais coisas no currículo dela, complementar a carga horária dela. E a gente nesse aspecto foi muito bom, porque a gente aprendeu de inglês avançado para ela, mas isso gerou um problema. Quando ela voltou para o colégio, ela queria voltar a ficar a estudar com o pai, porque achava que o pai era muito melhor professor do que os professores do colégio, mas ela tinha que voltar, porque superdotados têm problema de adaptação social se elas não conviver com outras crianças da sua idade e por aí vai. Só que enquanto eu estava fazendo isso, dando aula para ela, eu fui para a internet estudar o que poderia ter acontecido. A minha filha viajou para Cerro Largo e 20 dias depois ela estava sendo internada. O que acontece? Quando você sofre a mutação que causa o câncer, 20 dias depois, a 3 meses, aparece a leucemia. O que aconteceu é que, depois dessa viagem, já tinha casos de câncer lá em Cerro Largo, lá tinha plantação de soja. Cerro Largo foi segundo município no Brasil a usar esse glifosato. Hoje se sabe que essa substância é cancerígena, porque o glifosato é a abreviação de glicina mais fosfato. Ela entra dentro do DNA e substitui o aminoácido glicina. Ou seja, se você comer soja transgênica que foi tratada com glifosato, você tem alta probabilidade de ter câncer. E o que é o câncer? É quando o teu sistema imunológico não consegue combater as células mutagênicas e você acaba tendo câncer. Como lá tem muito poço artesiano, ou seja, provavelmente os poços artesianos estão tudo contaminados. E aí o que aconteceu? Isso acabou culminando com o meu divórcio, porque minha ex-esposa resolveu levar minha filha de novo para Cerro Largo, e eu era contra isso. E o que acabou acontecendo é que hoje, quando eu fui fazer meu divórcio, eu descobri outra desgraça. No Brasil, o pai é tratado como um bandido pelo judiciário. Apesar que eu ter dado aula para minha filha, eu cuidar dela, você é tratado como bandido. Eles dão a guarda para a mãe
e começa a expropriar bem do pai, o pai está ali para pagar pensão, e você, eu solicitei guarda compartilhada, não deram por motivos que eu desconheço. Ou seja, hoje eu luto por outra coisa. Eu quero a democratização do Brasil. O que é democracia? Democracia, você tem três poderes. E um deles é o judiciário. E você tem, em país democrático, você elege juiz, promotor de justiça e delegado de polícia. Enquanto o Brasil não tiver eleição para juiz, promotor de justiça e delegado de polícia, nós não viveremos uma democracia. Precisamos democratizar o judiciário. Vamos falar um pouco agora sobre como é que surgiu o nome Rota, o Paleorrota. Em 2004 eu tinha lido o manual da Unesco e comecei um processo de tradução desse manual. Eu li ele. O que cheguei à conclusão? Que eu deveria colocar a área do Permiano no Triássico. A área do Triássico é essa área vermelha, essa área aqui mais esverdeada é do Permiano. E isso aqui engloba 40 dos 500 municípios do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, seria quase uns 25% da área do Rio Grande do Sul. E como é que eu ia fazer para. Não tinha um nome para essa área. E então, nessa época, estavam usando o termo rota paleontológica. Mas qual era o problema do termo rota paleontológica? É que esse termo foi usado em 5 países, então não era um nome único, e isso é um grande problema. Okay, aqui, você vê aqui o termo rota paleontológica para divulgar, porque não era um nome único. Aí eu criei o nome Paleorrota com um R só. Meu amigo meu falou, disse, não, você tem que dobrar o R, porque é que nem carroça, quando você une duas palavras no português, você tem que dobrar o R. Eu dobrei o R e ficou o quê? Um nome único, era uma marca única. Logo depois eu criei essa bandeira aqui, que é a bandeira farroupilha com estauricossauro branco ao centro, quer dizer, virou a logomarca do Instituto, do Geoparque. Então nós tínhamos criado o nome para o local. Mas eu tinha um outro grave problema, que era como é que eu faço para esses vários municípios trabalharem em conjunto com o pessoal da Turismo, Pesquisa e Educação, porque os manuais da Unesco exigem que tu trabalhe com Turismo, Pesquisa e Educação, o poder público e a iniciativa privada. Aí eu criei esse grupo aqui. Se você clicar nesse link, você vai vir para a página do Grupo Paleorrota. E no Grupo Paleorrota, que é essa página aqui, você pode adicionar seu e-mail aqui caso você queira participar. Tem 130 pessoas hoje. Tá? Aqui. E com isso eu comecei depois também a falar no programa do Hotel Fagundes. Aí o nome Paleorrota se difundiu. E eu comecei a escrever na Wikipedia e outras coisas mais. E o nome acabou pegando. Nós tínhamos um nome para o Geoparque. Então. Bom, vamos falar agora, pessoal, o que é um geoparque, ok? Se você entrar aqui na página da Paleorrota, aqui tem manual dos geoparques do Unesco, ok? Se você clicar nele, você vai vir para o manual. O que acontece? É muito comum as pessoas acharem que geoparque é um conceito da Unesco, não é? Geoparque não é marca registrada da Unesco. A Unesco adotou o conceito de geoparque, mas não foi ela que criou o conceito. O que acontece? No início dos anos 70, a Unesco tinha adotado um conceito de unidade de conservação ambiental, era tipo Parque Nacional, para preservação de patrimônio geológico de importância mundial. O que aconteceu é que, lá perto do ano 2000, ela abandonou o conceito de geoparque, de unidade de conservação ambiental, e adotou o conceito de geoparque. No início da década de 70, um grupo de pessoas oriundas da área financeira estava preocupado em saber criar um modelo sustentável financeiro para preservar patrimônios geológicos internacionais. O que aconteceu? Isso deu origem ao conceito de geoparque. Se você pegar esse manual aqui da Unesco, ele é complicado, tem 10 páginas, mas é muito difícil você entender o que é o geoparque. É mais fácil você entender pela pergunta. Como é que você faz
para criar um modelo financeiro capaz da sustentabilidade. Aí você vai entender o seguinte: tudo que veio depois é consequência disso. Por isso que tu não pode pegar, por exemplo, um geoparque e fragmentar ele ou botar sobreposição de geoparque, como aconteceu aqui. Quando eu criei a ideia de geoparque, eu lancei a ideia em 2007, publicamente, e outras pessoas começaram a lançar outras ideias de geoparque na região central, como se pudesse fragmentar. Você não pode fragmentar, porque se você fragmenta, você inviabiliza. Então, pelas normas da Unesco, a primeira proposta é que vale, porque lei de direitos autorais. Aqui na região central, eu sou detentor dos direitos autorais da criação de um geoparque. Ou seja, se alguém quiser fazer um geoparque, tem que entrar em contato comigo e pedir autorização conforme as normas da Unesco. Até hoje eu não autorizei ninguém, e mesmo assim começaram a divulgar esse tipo de coisa. Então, na verdade, você tem que entender o seguinte: se fala muito em turismo, pesquisa e educação, poder público e iniciativa privada. O que acontece? Por que tu usa o turismo? Porque o turismo é gerador de receita para cobrir os custos com pesquisa e educação. E todo geoparque tem que ter uma unidade gestora. O que acontece é que nós acabamos fundando aqui o Instituto Paleorrota como unidade gestora de Geoparque Paleorrota, e eu transferi os direitos autorais no estatuto da instituição. O outro problema grave é que todo geoparque no mundo ele começa sempre com dinheiro público. Na Europa, quando foi criado o conceito de geoparque, eles adotaram, foi criada a Comunidade Europeia, e criaram um fundo para esse fim. Então você usa esse fundo para ativar os geoparques. Porque até você aumentar a demanda, fazer com que a coisa funcione, você precisa usar dinheiro público. No caso do Brasil, nós não temos esse fundo, mas nós temos as leis de incentivo à cultura que permitiriam a gente fazer esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Nós vamos ter que usar, até viabilizar o geoparque para a rota, nós vamos ter que usar as leis de incentivo à cultura para dar sustentabilidade financeira ao geoparque. Então, de novo, o geoparque não pode ser fragmentado. Eu não autorizei nenhuma outra instituição a fragmentar esse geoparque, e além disso as normas não permitem isso. Ok, então é isso aí, pessoal. Geoparque é difícil de entender? É, mas o que é normal as pessoas achar que os geólogos entendem de geoparque. Os geólogos não entendem de geoparque. Por que não entendem? Porque é um conceito financeiro, e os geólogos não entendem de finança. Eles até conseguem determinar que área é geologicamente de importância mundial, mas até aí morreu. Na área financeira eles não conseguem administrar isso. É um erro muito comum as pessoas achar que geoparque, geólogos entendem de geoparque. Geólogos não entendem de geoparque. Bom, vamos falar da sustentabilidade econômica, ok? Quando eu comecei a calcular isso aqui, eu precisava primeiro calcular quantos quilômetros quadrados nós tínhamos aqui. Eu cheguei à conclusão que nós temos 80 mil quilômetros quadrados, ou entre 80 e 83 mil quilômetros quadrados. O maior geoparque que a Unesco já certificou tinha uns 10 ou 15 mil quilômetros quadrados, que é o equivalente a essa nossa área aqui em vermelho, que é a da área do Triássico. Mas nós tínhamos que colocar toda essa área aqui para gerar o geoparque. O que acontece? Eu precisava saber quantos turistas já visitam regularmente a região central. Quem levantou esses números foi o Heron, do Museu Fragmentos do Tempo de Mata. O normal é ir 2 mil turistas para a Mata, nunca ultrapassou 10 mil. Isso quer dizer o seguinte, que aqui na região central nunca ultrapassou a 10 mil turistas. O normal é ir no máximo 10 mil turistas por ano. Logo depois, eu precisava saber qual é a quantidade mínima de turistas que podem ir para a região central. Eu fiz uma equação matemática onde eu calculei o seguinte: se cada gaúcho visitasse a região central uma vez na vida, quantos turistas deveriam ter? O número foi 150 mil turistas. Se cada gaúcho visitasse 4 vezes, 600 mil turistas. Então eu tinha a minha demanda mínima, a minha demanda real, a minha demanda mínima, e esses dois números já mostravam que nós tínhamos alguma coisa muito errada nessa história. Por quê? Se nós deveríamos ter no mínimo 150 mil turistas visitando a região central. Só tem 10. Por quê? Falta atrativos turísticos. Eu precisava de outro número, que é a demanda máxima. A única referência que eu tinha era Gramado e Canela, porque em Gramado e Canela já foram de 4 a 6 milhões.
Então eu tomei 5 milhões como a demanda máxima como referência. Então eu tinha minha demanda mínima, máxima e a demanda real. Mas eu precisava de um outro número que era ponto de equilíbrio econômico. Quem não sabe, ponto de equilíbrio econômico é quando a receita é igual ao custo. Para mim calcular meu custo, o que eu fiz? Eu calculei essa área aqui, que tem 80 mil quilômetros quadrados, e aí nós já chegamos num outro problema. O maior geoparque da Unesco tem 80 mil quilômetros quadrados, isso aqui vai ser o maior geoparque do mundo, aonde surgiram dinossauros. Então, o Geoparque Paleorrota é o maior geoparque do mundo onde surgiram os dinossauros. Bom, então, eu calculei esses quilômetros quadrados e o que acontece? Cada paleontólogo vai ter que percorrer uma determinada quantidade de quilômetros quadrados, ele tem a capacidade de um número limitado de quilômetros quadrados, porque tem que varrer esses sítios paleontológicos periodicamente. E eu calculei o seguinte: nós precisamos de 300 paleontólogos trabalhando constantemente aqui na região central. Se nós pegarmos que pagarmos um salário X para cada paleontólogo e se 5% do que o turista gastar na região central for usado para pagar o salário do paleontólogo, quantos turistas nós vamos precisar? O número que eu cheguei foi 1 milhão de turistas. Então, esses números já mostravam que é viável nós transformarmos a região central num geoparque, no maior geoparque do mundo. Ou seja, o mínimo e o máximo, o ponto de equilíbrio econômico estava entre o mínimo e o máximo. A única cidade que tem infraestrutura, aeroporto, rodoviária para receber esse fluxo alto de turistas é Santa Maria, que está aqui. Então, Santa Maria pode receber 1 milhão de turistas? Pode. O que vai acontecer é que nós precisamos investir num paleoparque em Santa Maria. Eu estimo que nós vamos gastar de 5 a 30 milhões de reais para investir num paleoparque inicial. Todo geoparque sempre começou com dinheiro público na área no início. Mas veja bem, se cada turista gastar R$ 1.000, eu levo 1 milhão de turistas, são 1 bilhão na economia. Se forem 4 milhões, é 4 bilhões na economia. O PIB de Santa Maria é 4 bilhões. Ou seja, dá para duplicar o PIB da região central com o turismo paleontológico. Assim, o que nós estabelecemos? Que nós podemos sim ter o maior geoparque do mundo e ele é sustentável. Nós precisamos agora o que? É de investimento em atrativos turísticos, criar um paleoparque inicial na cidade de Santa Maria, porque os outros municípios do entorno aqui não têm infraestrutura para receber esse alto fluxo de turistas. Pessoal, vamos falar um pouco sobre o capítulo Sem Regras, Sem Geoparque e Roubo de Fósseis, que é esse capítulo aqui. O que acontece? Quando eu comecei a escavar, eu era ameaçado alegavam que tinha leis no Brasil, eu era ameaçado com leis com polícia. E o que aconteceu? Eu comecei a estudar a nossa legislação. A nossa legislação é um absurdo. Primeira coisa que nós temos é que a maior parte dos fósseis encontrados na região central, quem coletou foram pessoas da comunidade, que acabaram entregando para as universidades. E dentro das universidades, dentro das instituições, os fósseis acabam desaparecendo. O que acontece? Nossa legislação ela é um absurdo. Primeiro, é proibido comprar e vender fósseis. Dessa forma, seria proibido comprar e vender petróleo, seria proibido comprar e vender conchinhas, porque tem várias conchinhas que você encontra as toneladas que são pré-históricas, não daria para botar isso em museu, inviabilizaria. Dentro da terra tem microfósseis, você não poderia comprar e vender terra. Então, a primeira lei que é absurda é essa. A outra coisa absurda é que tem leis que obrigam você a fazer solicitação prévia. Quem é paleontólogo sabe que você, para descobrir um fóssil, você começa um processo de pré-escavação. A maior parte das vezes não dá em nada. Só que se você começou a escavação, você tem que tirar o fóssil. Então, na paleontologia não existe essa história de você fazer solicitação prévia para tirar fóssil. Só na nossa legislação absurda é que você encontra essas coisas. Como é que é feito a regulamentação da paleontologia em qualquer país do mundo? Tá? É feita através do direito administrativo, não é feita através do legislativo. Como é que isso é feito lá? Você cria um instituto de pesquisa, o instituto de pesquisa estabelece no seu estatuto que vai ter um contrato coletivo.
Esse contrato coletivo, que geralmente é chamado de código de ética, está definindo tudo sobre o paleontólogo. O que é o paleontólogo, como ele entra na propriedade privada, como ele é treinado, como ele interage com paleontólogos estrangeiros, tudo referente ao paleontólogo está dentro desse contrato, que é o código de ética. O que acontece é que os órgãos oficiais brasileiros têm autorizado falsas instituições de pesquisas que não têm esse contrato, ou seja, não são instituições de pesquisa. Isso está permitindo que o roubo de fósseis. Com o roubo de fósseis, você está inviabilizando a criação de geoparques, que é o melhor modelo de preservação de sítios paleontológicos do mundo. Você tem que criar, através do turismo, receita para pagar o salário dos paleontólogos. Porque o maior inimigo do fóssil não é o ladrão de fóssil. O maior inimigo do fóssil é a erosão. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, sítios paleontológicos, fósseis que estão em sítios paleontológicos estão sendo destruídos pela erosão. Se você não mantém um batalhão de paleontólogos percorrendo esses sítios paleontológicos, você não tem como salvar esses fósseis. E para salvar esses fósseis, você precisa de dinheiro para pagar os salários dos paleontólogos através do turismo. Só o turismo salva sítios paleontológicos e salva fósseis, gerando receita para pagar os salários dos paleontólogos. É o turismo que salva fósseis. Bom, agora chegou a hora de nós falarmos sobre a fundação do Instituto Paleorrota. O que acontece? Todo geoparque precisa ter uma unidade gestora. E como eu tinha criado o grupo Paleorrota, criei o nome Paleorrota, a bandeira da Paleorrota, ou seja, todos os direitos autorais sobre a criação de um geoparque na região central, hoje me pertence a Sérgio Kaminski. O que acontece? Eu tenho que ser o primeiro presidente do Instituto Paleorrota, como unidade gestora, e eu tive que autorizar no estatuto o Instituto a usar esses direitos autorais, como foi feito no estatuto. Eu precisava de um vice, porque para montar uma associação eu precisava de 2 pessoas. Eu convidei o Abdo Barreto, que vem lutando há muito tempo também pelo turismo paleontológico no Rio Grande do Sul. Convidei ele para ser vice-presidente do Instituto Paleorrota. O que acontece? Nós vamos seguir as normas da Unesco, mas vamos ser um geoparque independente da Unesco. Nada vai impedir que no futuro a gente solicite para a Unesco para a entrada na rede de geoparques da Unesco, mas até nós atingirmos 1 milhão de turistas, nós vamos ter que ser um geoparque independente da rede da Unesco. Nós temos hoje uma difícil tarefa, que é provar que nós podemos ser o maior geoparque do mundo. Os números que eu já levantei mostram que nós podemos ser o maior geoparque do mundo, mas uma coisa é o que dá as equações matemáticas, outra no futuro. Nós temos que lutar agora e trabalhar para viabilizar a criação, viabilizar o geoparque como um todo. Até nós atingirmos o ponto de equilíbrio econômico, nós vamos ser apenas uma proposta de geoparque, ok? Bom, pessoal, é o seguinte. O Instituto Paleorrota vai ter um grande desafio que é ser o maior geoparque do mundo, mas também ele é o primeiro a ter um código de ética regulamentando a sua atividade. O que quer dizer isso? Que nós vamos ser o primeiro instituto de pesquisa de paleontologia científica devidamente regulamentado no Brasil. As pessoas pensam normalmente que um paleontólogo ele está dentro de uma universidade, que ele é um biólogo, que ele é um geólogo, que ele está dentro de uma instituição, que ele está dentro de uma instituição, ele está. Acontece que ele não está dentro da universidade. Os paleontólogos trabalham em casa. E o que regulamenta, o que define se que o paleontólogo está fazendo a coisa certa? É o contrato, é o código de ética que ele assinou perante a instituição de pesquisa, é o documento, é o contrato. Sem esse contrato não há instituição de pesquisa de paleontologia. E o Instituto Paleorrota é o primeiro no Brasil a ter isso. Então, as regras do seu funcionamento vai funcionar da seguinte maneira: até o Instituto ter 1 milhão de turistas pagando para visitar o geoparque, nós vamos depender de doações externas. Depois, os próprios museus e paleoparques vão doar uma parte para o Instituto, que vai pagar o salário dos paleontólogos. Como é que é feito o treinamento do paleontólogo? O paleontólogo é feito treinando pessoas da comunidade local
que fazem o paleoarte em casa, que trabalham geralmente em casa. Dificilmente eles recorrem ao instituto de pesquisa, mas também vai ser necessário o instituto de pesquisa complementar. Mas a maior parte do trabalho do paleontólogo é em casa, regulamentado. As ideias que foram usadas aqui, muitas coisas foram feitas trazendo ideias de fora, de outros de paleontólogos do exterior. Então o paleontólogo vai trabalhar em casa, ou então vai vir grupos de paleontólogos estrangeiros que querem participar de escavações aqui. Tudo está regulamentado aonde? Dentro desse contrato. E tu tem o turista recreativo que vai visitar os paleoparques, que vai sustentar financeiramente a instituição. Então, para que tudo isso funcione a contento, nós precisamos o quê? De regras contratuais. Com um estatuto bem elaborado, aqui nós temos um estatuto do Instituto Paleorrota, que foi registrado em cartório. Ok? Aqui o estatuto do Instituto Paleorrota, definindo o que é o Instituto, que nós vamos seguir as normas da Unesco, embora a gente vai ser um geoparque independente da Unesco, porque o conceito de geoparque não é da Unesco. E aqui você tem aqui o Código de Ética do Geoparque Paleorrota. É esse contrato aqui que define a existência ou não do Instituto. O que acontece é que isso tem que ser aprovado em assembleia, conforme determinado aqui em estatuto. Aí foi feita uma assembleia. Aqui está o primeiro Código de Ética do Brasil, que aqui, ó, ata da Assembleia Geral, o Código de Ética de Geoparque Paleorrota. Eu, teoricamente, sou o presidente do Instituto Paleorrota, o Abdo é o vice, nós tivemos que aprovar o primeiro Código de Ética. Está aqui a assinatura minha e do Abdo, aprovando o Código de Ética do Geoparque. Aqui fala sobre a marca a marca Paleorrota, o que é o turista recreativo, o turista paleontológico, o Instituto Paleorrota, ok? Tudo isso aqui são as regras contratuais do Instituto. É isso aí, pessoal. Se você quiser, você tem um link lá na página do Instituto. Se você quiser ler todo o estatuto, está lá disponível, todo o código de ética é disponível para você ler. Bem, pessoal, nós temos um grande desafio pela frente, que é o seguinte. Nós temos 80 mil quilômetros quadrados de território. O maior geoparque da Unesco devia ter uns 10 ou 15. Então nós vamos ser o maior geoparque do mundo onde surgiram os dinossauros. Os números que nós levantamos já demonstram que é possível nós termos uma demanda de turistas capaz de gerar sustentabilidade financeira para manter essa região. Mas não é só isso que vai manter o Instituto. Nós precisamos, no início, criar um paleoparque em Santa Maria, porque Santa Maria é a única cidade que tem infraestrutura para receber esse fluxo de turista. Usar as leis de incentivo à cultura para criar esse paleoparque experimental que vai servir de modelo, provavelmente, para outros paleoparques e também para outros paleoparques do mundo. Mas o que vai garantir que nós vamos poder trabalhar com um geoparque tão grande assim? É o código de ética, é o contrato. O contrato é que vai permitir que a sociedade, nesse imenso território, fiscalize os seus membros para que esse contrato seja cumprido. Ou seja, os paleontólogos trabalhando em conjunto vão abastecer os museus, que vão gerar sustentabilidade financeira. É possível nós termos esse maior geoparque do mundo? É possível. Se nós seguirmos isso, mas nós vamos ter que explicar para a sociedade como é que vai ser essa regra do jogo. Ou seja, essa regra que vai estabelecer. O Instituto Paleorrota vai ter que ter advogados, contadores, arquitetos que vão ser o seu custo fixo, mas os paleoartistas que vão trabalhar em casa que vão dar sustentabilidade a todo esse mecanismo. E a sociedade vai ter que ser conscientizada de como é que são as regras do jogo. Nós temos que ter um marketing muito forte nessa área aí, ok, pessoal? Bom, vamos falar agora da indústria da paleontologia. Geralmente as pessoas tentam associar a profissão de paleontólogo a uma profissão, e na verdade isso não é verdadeiro. A paleontologia ela é composto por uma
um grupo de profissões. Eu vou dar um exemplo para vocês. A construção civil, tu tem o carpinteiro, tu tem o arquiteto, tu tem o engenheiro civil, né, ou seja, formam a indústria da construção civil. Na paleontologia é a mesma coisa. Tu tem a indústria da paleontologia, que é composto de coletores, preparadores, pessoas que classificam os fósseis, pessoas que cuidam de museus, pessoas que cuidam de paleoparques, que fazem paleoarte, que é dividido em várias outras categorias, ou seja, são várias profissões que acabam formando uma indústria. Mas o que garante que essa indústria, que é composta por várias engrenagens, funcione? O que garante é o código de ética. Por isso, o que vai garantir que esses 40 municípios da região central funcionem é o código de ética, que vai dar as regras do jogo, do funcionamento desse mecanismo, dessa indústria. Tu tem os benefícios diretos, né, que são os paleontólogos que vão trabalhar com tudo isso, mas tu tem os hotéis, os restaurantes, o comércio, todos vão sair ganhando. E quem vai criar essa regra econômica onde todo mundo sai ganhando é o código de ética. Então é muito importante que o Instituto Paleorrota ele vai ter que ter biólogos, preparadores, coletores, geólogos, biólogos, arquitetos, museólogos, administradores, advogados, contadores, economistas, ou seja, tudo isso estudando a paleontologia. Vai formar uma indústria, né? E nós temos que conscientizar a sociedade que ela vai ter que ser preparada para tudo isso. O pessoal de turismo vai ter que ser treinado para saber reconhecer quem é o turista paleontológico, quem é o turista recreativo, para saber dar o tratamento adequado para cada um. Só quando nós tivermos esse mecanismo econômico todo funcionando é que nós vamos preservar os fósseis. Porque o maior inimigo do fóssil não é o ladrão de fóssil, é a erosão que está destruindo o fóssil lá. Só depois que esse mecanismo econômico estiver funcionando é que os fósseis vão começar a ser salvos da erosão. Ok, pessoal? Bom, chegou a hora de nós falarmos do turista, pessoal. Nós temos que falar das agências de turismo, nós temos que orientar as agências de turismo. E é muito importante que as pessoas entendam que quem paga o salário do paleontólogo é o turista. O cliente do paleontólogo é o turista. Por isso nós temos que tratar bem o nosso cliente. Para isso nós precisamos entender como é que funciona o turismo paleontológico. O turismo paleontológico é dividido em duas áreas. Tu tem o turista recreativo e tem o turista paleontológico. O turista paleontológico é aquela pessoa que quer se envolver com o processo paleontológico, ele quer participar de escavações, ele quer ser treinado como novos paleontólogos. E aí nós temos dois grupos. Tá? Nós temos os grupos dos turistas que vêm de outros países. Eles, no Canadá, Europa, Estados Unidos, outros lugares, tu tem grupos que vêm para os outros países e há troca de informações. O que funcionou lá, o que deu certo, o que deu certo aqui. Isso é muito importante. E tu tem os turistas, que são os paleontólogos locais, as pessoas da comunidade local que querem virar paleontólogos, que querem acompanhar o processo. O que é importante as pessoas saberem? Que nesse tipo de turismo, no turismo paleontológico, sempre o aprendiz ou paleontólogo estrangeiro tem que ser acompanhado de um paleontólogo autorizado pelo Instituto Paleorrota. Tem que ser uma pessoa experiente que conheça o assunto. Geralmente esse grupo de pessoas do turismo paleontológico é um grupo menor, mas ele é o grupo que mantém a paleontologia funcionando, por isso que ele é muito importante. Tu tem aqui também o turista recreativo. Tá? O que é o turista recreativo? É o turista que só ele quer comprar história. Ele só quer recreação. Tá? O que é isso? Ele quer ver paleoparques, visitar museus, comprar souvenirs, e ele compra história. O que é muito importante? Vocês entenderem que os guias de turismo eles vão ter que contar a história. História de quê? A história dos nossos pesquisadores que passaram por aqui, nós temos mais de um século disso, é muito rica essa história. A história das formações geológicas, nós temos várias camadas geológicas do Permiano e do Triássico, como é que elas se formaram. Nós temos aqui um vulcão que teve em cima do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que foi o maior vulcão que já existiu no planeta Terra. E a formação do Triássico do Permiano. Bom,
E tem a história da fauna e da flora, ou seja, dessas formações geológicas, houve uma fauna e uma flora específica. Então tem a história da fauna, a história da flora, terminando do Triássico de cada formação geológica, e ainda por cima tem a história. Basicamente são esses 3 tipos de história, 4 tipos de história, né? Fauna, flora, dos pesquisadores e das formações geológicas. Então aí o guia turístico vai ter que ser preparado para isso aí. O turista recreativo não precisa de um paleontólogo experiente, basta tu ter um guia de turismo. Tudo isso está definido onde? Essas regras contratuais estão dentro do código de ética do Instituto, ok, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco da história, né? Nós precisamos que os nossos pessoal envolvido com turismo saiba contar a nossa história. Então nós temos esse aqui, Os Fascinantes Caminhos da Paleontologia, do Antônio Isaías. É um ótimo material contando a história dos nossos pesquisadores. Tem esse livro aqui, Do Mar ao Deserto, que conta a história geológica do estado do Rio Grande do Sul. Também é um livro muito bom. Eu aconselho que quem possa comprar e possa ler, vale a pena. Então, nós vamos começar a contar a história dos nossos pesquisadores. Como é que aconteceu toda essa história da paleontologia aqui na Paleorrota. Tá? Em 1901, nós tivemos o professor Antero de Almeida, que ele coletou um material pela primeira vez em 1901 e depois também coletou em Chiniquá. Em 1902, o Jango Fischer, que é nascido em Santa Maria, ele enviou material para São Paulo e depois foi mandado para a Inglaterra, e eles acabaram descobrindo que era um rincossauro que recebeu o nome de Scarphénix fischer. Ok? Mas ele é um rincossauro. Depois ele foi renomeado com outro nome, mas no início recebeu esse nome em homenagem a ele. Foi a partir daí que a comunidade científica começou a se voltar para Santa Maria. E entre 1915 e 1917, Guilherme Raul, um alemão que passou a residir em Santa Maria a partir de 1900, auxiliou o alemão Dr. Lutz, do Serviço Geológico de Berlim, que coletou 200 peças no sítio da Sanga da Lemoa. No início, as descobertas aqui no estado foram feitas na Sanga da Lemoa. Esse material foi levado para a Alemanha, para o von Neude, em 1924. Nesse período teve um cara que tinha 14 anos de idade, que era o Attilio Munari. Esse cara, ele acompanhava esses pesquisadores e ele aprendeu a preparar fósseis. E esse cara virou um cara muito importante. Ele fez muita descoberta, o Attilio Munari, mas foi nessa época, acompanhando esses pesquisadores, que ele conseguiu fazer isso. Nós temos, eu nunca consigo pronunciar esse nome aqui, mas nós temos o Price, que ele nasceu em Santa Maria, e depois ele terminou os estudos dele em Harvard, porque os pais dele eram norte-americanos. E ele teve muito a ver com o Colégio Centenário. Quando ele vinha para cá, ele geralmente se hospedava no Colégio Centenário, que sofreu um incêndio recentemente. E numa dessas épocas ele trouxe o Theodore Wright. E ele entrou em contato com quem? Com esse Attilio Munari. O Attilio Munari que começou a acompanhar eles a fazer descobertas. E foi o Price que em 1936 descobriu o Staurikosaurus Price, que foi enviado para o museu em Nova York, nos Estados Unidos. Em 1925, em Santa Maria, São Pedro do Sul, foi visitado pelo Bruno von Friedenberg, da Universidade de... não sei pronunciar esse nome aqui, ok? Era uma universidade alemã. Os alemães tiveram muita participação, porque havia muitos alemães aqui na cidade de Santa Maria. Bom, além disso, nós tivemos o Florencio e o Pacheco, que da Comissão Geológica, que também participaram dessas visitas, e visitaram Chiniquá, em São Pedro do Sul. E ali foi descoberto o quê? O Prestossuchus, né? Por isso que recebeu em homenagem Vicentino Prestossuchus. Em 1929, esses dois, Paulinho Franco trouxeram outro geólogo para cá. Então começaram a ver
vinham vários pesquisadores, e todos eles estavam sendo sempre auxiliados por quem? Pelo Attilio Munari. E em 1928 nós tivemos então o von Jung, ele resolveu vir para cá junto com o Rodolf Stalecker. Por isso que ele recebeu até um nome histórico, eu não me lembro qual é o nome do animal que foi chamado Stalecker, mas eles ficaram por aqui 6 meses, coletaram muita coisa em Chiniquá. Só para você ter ideia, Chiniquá devia ficar uns 50 km de Santa Maria, naquela época não tinha estrada ali, eu não sei como é que eles fizeram, eles trouxeram de carroça o material, foram até Santa Maria, pegaram um trem e depois mandaram isso para a Alemanha, para a Universidade de Tubinga. Ok? Nesse período, o Tupi Caldas descreveu alguns dos nossos animais aqui. Ele fez uma publicação que recentemente eu vi as páginas originais desse material. E em 1941 foi um padre jesuíta que morava ali perto de Santa Maria. Ele coletou material da Sanga da Lemoa também, que hoje é o Cerritosaurus. E nas décadas de 50 e 60, várias expedições feitas pelo Price, junto com outros pesquisadores do Rio de Janeiro, e junto com o Wright, e geralmente eles se hospedavam aqui no Colégio Centenário, fizeram várias expedições ali por Santa Maria. Em 1949, Ney Vital, do Museu Nacional, vieram para cá visitar. E em 1955 nós tínhamos a entrada do Irajá Pinto. Tá? O Irajá é um senhor que já não sei se está vivo ainda, mas... Então eles fizeram várias coletas também aqui, que depois foi para onde? Na URGS. Isso aqui, em 1955, começou a dar o início ao ensino de geologia na URGS. Nós tivemos o Romeu Beltrán, que coletou material para o Museu Nacional. A partir de 1956, nós tivemos a atuação do Padre Carlin. O Padre Carlin coletou muito material, acho que mais de 80% do material que foi coletado aqui. Ele coletou mais de 50 crânios. Ele trabalhou muito em mata, muitos materiais estavam em mata, mas ele acabou abastecendo grande parte de universidades. Muitas universidades botaram a mão nesses nossos crânios daqui. Na década de 60 foi criada a Escola de Geologia na URGS, e no Brasil também foi criada umas 5, se não me engano, em vários pontos do Brasil. E aqui na URGS foi criado o curso de Geologia. Na década de 60 e 70, São Pedro do Sul, nós tivemos o quê? O Walter Ilha, que era um autodidata, que também coletou materiais. Hoje ele recebeu um nome de um museu, que é o Museu Walter Ilha, em São Pedro do Sul. E o Padre Carlin morreu em 2000, não me lembro a data mais ou menos, mas foi quando ele recebeu também, o Padre Carlin recebeu o nome de um museu. Então, esta história dos nossos pesquisadores, que eu acabei de falar aqui, é muito superficial. Tá? Se você for estudar a história de cada um desses pesquisadores, você vai acabar se aprofundando muito. Mas é esse tipo de história que os guias turísticos do Geoparque Paleorrota vão ter que saber contar para o nosso turista recreativo. A história dos nossos pesquisadores. Eu conheço essa história e eu vou dizer uma coisa, dava para fazer um filme, um documentário fantástico para apresentar, só contando a história dos nossos pesquisadores. Também é uma boa ideia fazer um documentário sobre isso, ok, pessoal? Bem, pessoal, vamos começar a falar agora das formações geológicas do Geoparque Paleorrota. O que acontece? Antes de nós começarmos essa discussão, você tem que entender dois termos importantes, que é litoestratigrafia e bioestratigrafia. Bioestratigrafia é quando o fóssil que você encontra no solo
estabelece a data do solo? Na litoestratigrafia, são as características físicas e químicas do solo que estabelecem a data do solo. Esses termos são muito usados em paleontologia. Por exemplo, rincossauros você só encontra em um determinado período da história. Então, se você encontrou um rincossauro no solo, significa que é daquele período. O que acontece? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul várias camadas geológicas. O que acontece? As camadas superiores sempre são mais recentes, as mais inferiores são sempre mais antigas. Essa área cinza aqui pertence a um vulcão que veio lá desde São Paulo, passando por Paraná, Santa Catarina, até Mato Grosso. Foi o maior vulcão já registrado historicamente na humanidade. Ele estava em cima do Paraná. Bom, e a nossa área que compõe o Geoparque é esta área aqui, que está em verde e vermelho, que tem fósseis de importância geológica mundial. Então, esse número 1 aqui é a formação Serra Geral, que é do Cretáceo, que é desse vulcão. A formação Botucatu, que é o número 2, que é também do Cretáceo. Nós temos a formação Guará, que é do Jurássico, que é essa número 3, que é essa formação que está aqui. Nessa área vermelha aqui nós temos na parte de cima a formação Caturrita e a mais abaixo a formação Santa Maria. Depois na número 5 aqui nós temos essa área em verde aqui, que é a formação Sanga do Cabral, que também é do Triássico. Então, a formação Santa Maria, a formação Caturrita, a formação Sanga do Cabral são do Triássico e de importância geológica mundial. Formação Piramboia, que é a número 6 aqui, tá? Que é essa área aqui. É do Permiano, e o grupo Itararé, que também é do Permiano, que é isso aqui, que é essa área verde aqui. O que é essa? O que é um grupo? É um grupo de formações geológicas, tá? Bom, e esta área aqui em branco é terreno sedimentar mais recente, que é o cristalino também. Bom, o que acontece? A área que nós compõe o Geoparque é essa área do Triássico do Permiano aqui. Bom, aqui nós temos das formações geológicas, nós temos a datação. Então, nós temos a formação Caturrita, que está aqui, é do Triássico, que compõe esse período aqui. Essa escala aqui está em milhões de anos, ok? Aqui nós temos que a Caturrita tem a parte de árvores, que tem uma determinada data, e a parte dos mamíferos. A formação Santa Maria, tá? Que é esse período que vai daqui até aqui, também é do Triássico. A formação Sanga do Cabral está aqui, que é do Triássico inferior. A formação Santa Maria está entre o Triássico superior e Triássico médio. Nós temos aqui a formação Rio do Rastro, a formação Irati, que tem mesossauros, e a formação Rio Bonito. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre essas formações geológicas? Basicamente é isso aí. Não tem muito o que falar, tá? Mas todos os turistas vão querer conhecer essa história. Como é que houve, onde é que estão os fósseis? Essa área em vermelho aqui tem fósseis de ótima qualidade. Já no Permiano a qualidade do fóssil não é tão boa assim. Essas características que quem acompanha os turistas vão ter que contar. Como é que é a nossa formação geológica e cada uma delas, ok? Chegou a hora de nós falarmos um pouco sobre a nossa fauna. Nós encontramos aqui vários
animais. Nós temos mais de 70 espécies de animais descobertos aqui na região central, sendo que a maior parte formam grupos de animais, né? Por exemplo, o dinossauro era um grupo de animais, de sinodontes. E esses grupos, por exemplo, aqui nós temos o Guaibasaurus, o Pampadromeus, vários sacissauros, vários dinossauros que foram encontrados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas eles faziam parte de um grupo, né? O de sinodontes, nós temos todas essas espécies de sinodontes descobertos aqui, todos esses sinodontes descobertos. O que nós precisamos entender? Nós vamos falar apenas desses grupos, tá? Para facilitar o entendimento. Os dinossauros eles surgiram aqui na formação no Triássico Superior, na formação Santa Maria e Caturrita. Tá? Os dicinodontes eles eram sinapsídeos, eles tinham duas sinapses que nem o ser humano, eles eram mamíferos, eles deram origem aos mamíferos. Os dicinodontes e os sinodontes deram origem aos mamíferos. Por isso que nós, seres humanos, temos sinapses aqui também. Então, tem todos esses animais surgiram no Permiano e foram abundantes no Triássico, os sinodontes. Eu escavei Xeretoodons que tinham dente de leite, então eles mamavam realmente. Os dicinodontes eles também eram sinapsídeos herbívoros, tá? Eles se alimentavam principalmente de plantas, e provavelmente deram origem aos sinodontes. Eles tinham dois dentes, por isso que eles receberam esse nome. Eles tinham dois dentes em cima ali, que pareciam com cães. Eles surgiram no meio do Permiano e se reproduziram drasticamente no Triássico também. Então, no Triássico também tinha bastante desses animais. Nós devemos lembrar que no final do Permiano nós tivemos uma grande extinção. 90% das espécies desapareceram no final do Permiano e no Triássico surgiram novas espécies. Os rincossauros, que também chamados de hiperapedons, então tem uma, duas, três, quatro espécies de rincossauros, tá? E eles tinham um bico comprido, assim, eles se alimentavam principalmente de vegetais duros. O Rausuchus, que eram ele não era quase um dinossauro, ele era muito grande, ele eram carnívoros, animais grandes que surgiram no Triássico. Os termospondilos, que eram anfíbios labirintodontes, porque eles tinham uns labirintos no crânio ali, eles eram muito grandes, geralmente eram muito grandes. Tinha os procolofons, tá? Nós temos aqui alguns procolofons. Nós tivemos também, né, aqui no Geoparque, nós tivemos os mesossauros, tá? Que eram do Permiano, na formação Irati, são encontrados, porque nessa formação havia um oceano aqui no Permiano, no Rio Grande do Sul teve um oceano, e esses animais viviam lá dentro. Os fitossauros, que eles deram origem aos nossos crocodilos e jacarés atualmente, eles eram muito parecidos com isso. Nós tínhamos também o Pareassauro, que eles eram herbívoros, anapsídeos, ok? Os Clevarossauros, que eram muito parecidos com os tuataras, que são esse animal muito pouco conhecido atualmente, mas e nós temos aqui as outras espécies. Foram encontradas outras espécies ou que está difícil de classificar, ou porque o material era pouco, ou ainda não é o suficiente para determinar que animais eram. Então, basicamente são esses grupos aqui. Então, vamos dar uma olhada em cada um desses animais. Eles são muito abundantes. O Staulicossauro é o nosso melhor representante, né, que foi encontrado aqui. Eles eram répteis que caminhavam sobre duas patas, eles tinham uma forma de pisar diferente. Aqui nós temos os dicinodontes, que surgiram lá no Permiano, né, que eles eram basicamente herbívoros. Está demorando aí. Eles tinham uma dentição, eram dois dentes, esses dois dentes aqui, por isso que eles receberam esse nome, né?
Esses animais, tanto de sinodonte como sinodontes, eles deram origem aos mamíferos. Eles tinham dente de leite, eles mamavam, mas os mamíferos atuais têm algumas características que esses animais não tinham. Aqui, ó, os sinodontes, que eram esses animais, nós encontramos aqui várias espécies de sinodontes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os fitossauros eram muito parecidos com nossos jacaré, os nossos crocodilos, né? Olha só, eles eram muito semelhantes a esses. A dentição deles é muito parecida com os jacarés. Os termospondilos eles eram anfíbios, tá? Eles viviam na água, e os termospondilos geralmente eles eram bastante grandes, eram volumosos, ele encontrava em rios, lagos. Aqui nós temos, vamos pegar aqui os termospondilos, né, que eles vieram do Carbonífero até o Triássico. Vamos ver se a gente tem uma foto deles aqui. Aqui. Eles tinham, era chamado labirintodonte porque tinha esses labirintos no crânio aqui, tá vendo? Olha, eles realmente eram bem grandinhos, tá? Eram anfíbios, mas bem grandinhos. Nós tínhamos também os mesossauros. Os mesossauros viveram aqui na formação Irati, que eram esses animais que viviam dentro do oceano. Porque na formação Irati foi um oceano, né, nesse período. Os procolofons, tá? Os procolofons eram esses animaizinhos aqui, que vieram principalmente no Permiano, no Triássico. Nós encontramos algumas espécies. Tem os pariassauros, foi encontrado um pariassauro lá perto do Permiano, esse aqui. Ele tinha uma formação, tinha uma carapaça muito forte, eles eram herbívoros, e tinham uma carapaça muito forte para proteger provavelmente de predadores. Olha, esse animal aqui, né, ele era um pariassauro. Ok. Os rincossauros, que são abundantes na formação Santa Maria, foram encontrados junto com os dinossauros. Né, isso aqui, que geralmente é chamado de Perapedon, mas nós encontramos quatro espécies desses animais aqui. Aqui está um exemplo de um rincossauro, junto com o estauricossauro. O Rausuchus, que ele provavelmente deu origem aos dinossauros, tá? Ele tinha muitas características de um réptil que deve ter saído de algum lago, alguma coisa assim. Já caminhava sobre duas pernas, ainda não era um dinossauro. Ó, isso aqui eram animais grandes. Isso aqui foi encontrado primeiro, acho que foi lá em São Pedro do Sul. Ok. E os clevossauros, tá? Os clevossauros só tem um representante atualmente que são semelhantes, que são esses animais aqui. Pessoal, é isso aí. Sobre a fauna, deu para vocês perceber que nós tínhamos uma fauna muito rica aqui no estado do Rio Grande do Sul. Porque esses animais que eu falei aqui, basicamente, eram um grupo de animais. Sendo que dentro desses grupos haviam várias espécies. Então é muito rica, é uma história muito. Tem muita coisa para contar aí, para mostrar para o turista com esse material. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a história da flora aqui do Geoparque Paleorrota, ok? Na paleobotânica, na formação Caturrita, ali perto de Mata, nós temos vários troncos de coníferas, né, de várias árvores, mas também nós temos aqui em Encruzilhada do Sul, Mariana Pimentel, Cachoeira do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo, Arroio dos Ratos, nessa região aqui
nós também temos um material muito abundante nesse período. Okay? Quando aconteceu a extinção no final do Permiano, houve uma mudança da fauna Glossopteris para a Dicrodium. Okay? No Triássico teve um período, teve uma flora chamada Dicrodium. Dicrodium era, na verdade, uma samambaia com semente que se extinguiu no final do Triássico, e a Glossopteris recebeu esse nome por causa da folha que tinha o formato de língua. Ok? Então, nós tínhamos aqui quais são os tipos de plantas que nós encontramos aqui na região? Tá? Nós temos as licófitas, que são as plantas vasculares que se reproduzem por esporos, e aqui tem duas espécies encontradas. Essas pterodospermófitas, que foram abundantes no Triássico, essas são as samambaias que tinham sementes, se reproduziam por sementes. E as pteridófitas eram samambaias, mas que se reproduziram por esporos. Nós temos as fenófitas, as glossopteris, que são aquelas plantas com formato de línguas, os cordoítes, as gignófitas, as coníferas e as beneditalis. Isso aqui foram encontradas várias espécies, né, dessa flora. Então, o que nós temos que saber é que entre o Permiano e o Triássico houve aquela grande extinção, houve uma grande mudança dessa fauna, da fauna e da flora também. Aqui nós temos as licófitas. Tá? Essas plantinhas aqui eram chamadas de licófitas. Eu vou tentar dar uma passada em todos. Essas aqui são as samambaias com sementes que existiram só no período Triássico. Okay? Eles foram até um certo período ali, eu não me lembro se. E elas desapareceram. Hoje nós só conhecemos as samambaias com esporos. Essas aqui são as samambaias que também existiram nesse período. Ok? Eu vou tentar dar uma passada. Ó, esse aqui ó, são as fenófitas, também conhecidos por Equistoptera. Eu nunca consigo pronunciar esses nomes dessas plantinhas aqui. Elas surgiram aí no Devoniano, tá? E existem até hoje. Bom, as Glossopteris. As Glossopteris eram, por causa, olha, o formato parecia uma língua. Eles foram aqui do Permiano, né? Eles existiram no período Permiano e depois basicamente desapareceram. As cordaítes. Tá? As cordaítes aqui, ó, foi do Carbonífero ali até o Permiano, tá? Isso eram plantas gimnospermas, também acabaram sendo extintas. Eu odeio esses nomes aqui que eu nunca sei pronunciar direito. As gignófitas, tá? Ó, surgiram no Permiano e existe até hoje essas plantas. As coníferas, que todo mundo conhece, aquelas que têm castanha, são plantas altas, né? Isso aqui existiu lá no Triássico. As beneditalis, eu nunca sei pronunciar esses nomes. Tá? E beneditalis. Também ó, eles surgiram lá no Triássico, no meio do Triássico, e desapareceram lá no Jurássico. A Dicrodium, eu já tinha falado, que eram as plantas, aquelas que estiveram só no Triássico. O que acontece? Nós também temos, no caso da paleobotânica, na flora, nós temos uma característica que geralmente se encontra, por exemplo, pólen
Eles encontram um pólen de várias plantas, e eles recebem, e esporos também, e eles recebem nomes separados. Então é difícil muitas vezes saber de quem era aquele pólen. Outra coisa que é muito importante as pessoas saberem é que na paleontologia se usa muito o termo sinônimo. Por exemplo, o Scaphandre Fischer, ele era um Hyperapedon que era também chamado de rincossauro. O que acontece? É muito comum se encontrar um animal, é dado um nome para ele, depois encontra-se outro animal que pensa-se que era um animal diferente, é dado um outro nome para ele, mas na verdade eram mesmo animais. Mas os dois nomes acabam existindo na literatura, tanto o primeiro quanto o segundo. Do ponto de vista científico, vale sempre o primeiro, mas o segundo é chamado de sinônimo. Então a gente diz que se foi encontrado uma espécie A e depois também recebeu um outro nome, como nome B, a gente diz que B é sinônimo de A. Então você tem que estar bem atento para esse termo sinônimo que é muito usado na paleontologia, tá ok, pessoal? Bom, sobre a nossa flora, não tem muito o que falar. É pesquisar, porque a gente vai ter que apresentar isso, né, para os turistas. Qual era a nossa flora que vivia aqui nesse período? Bom, pessoal, vamos falar agora das agências de turismo, museus e paleoparques. É muito importante que essas instituições percebam que elas são geradoras de receita. Então, qualquer museu, agência de turismo ou paleoparque vai poder se declarar publicamente pertencente ao Instituto Paleorrota, vai poder usar a marca Paleorrota, a bandeira da Paleorrota, desde que cumpra o código de ética. E o que acontece? Nesse código de ética, eu estimo que de 3 a 5% do que essas instituições arrecadarem vai ter que ser doada ao Instituto Paleorrota. Para que é isso? Para que isso tem que acontecer? Para que o Instituto contrate paleontólogos, porque são esses paleontólogos que vão coletar fósseis e vão abastecer os museus mais próximos de onde foram coletados esse material. Dessa forma, nós vamos criar o quê? Um mecanismo econômico que dê sustentabilidade ao geoparque. Ou seja, se mesmo que o museu não cobre, o Paleoparque não cobre ingresso, ele pode cobrar um percentual onde 100% desse valor seja doado ao Instituto. O que vai acontecer? Os paleontólogos trabalhando, eles vão desenvolver paleoarte, eles vão criar cópias de fósseis, eles vão fazer novas descobertas para quê? Para gerar novos atrativos para essas instituições. Então é muito importante que essas instituições percebam que elas são o quê? Geradoras de receita. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre coletores, preparadores e paleoartistas. O que acontece? Os coletores são aqueles que coletam, os preparadores são aqueles que vão lá preparam fósseis, e os paleoartistas desenvolvem o que? Paleoartes, fazem cópias de fósseis e por aí por diante. Esse grupo de pessoal, eles fazem parte do quê? Do custo variável. Ou seja, conforme aumenta a receita nos museus e paleoparques, você pode irá contratar mais paleontólogos, mais preparadores, mais paleoartistas. Se baixar a receita nos museus e paleoparques, a quantidade desse pessoal cai. Mas você tem o custo fixo, ou seja, o Instituto Paleorrota vai ter um quê? Um custo fixo para manter contadores, advogados e aí por diante. Mas esses caras, coletores, preparadores e paleoartistas, são custo variável. Como é que trabalha esse pessoal? Esse pessoal, em qualquer lugar do mundo, trabalha em casa. Eles não estão dentro de um instituto de pesquisa, eles trabalham em casa, eles coletam, preparam fósseis, fazem paleoarte em casa e trabalham pela rede mundial de computadores trocando ideias. E o que acontece? Quem é que tem que fiscalizar essas pessoas? É a sociedade. A sociedade é que vai ver se, através do código de ética, se ele está cumprindo ou não o que está determinado no código. Então, o Instituto é que vai ter que prover, vai ter que fabricar containers de residência para dar suporte próximo dos locais onde vai ser coletado fósseis, ou então manter algum centro de pesquisa mais avançado para fazer alguma pesquisa um pouco mais elaborada. Embora, via de regra, esse pessoal trabalha em casa, às vezes quando eles vão precisar de um suporte técnico um pouco mais avançado. Então,
É esse pessoal que fazendo esse trabalho de coletar, preparar e fazer paleoarte é que vão o quê? Abastecer os museus e criar mais atrativos nos paleoparques para gerar novos turistas, ter novos turistas, gerar nova receita e fazer com que esse ciclo funcione. Mas tem que entender o seguinte, esse pessoal faz parte do quê? Do custo variável, varia em relação à receita gerada pelos paleoparques e museus e agências de turismo. É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, vamos falar agora dos direitos autorais, ok? É justo que quem fez uma descoberta científica, fez uma paleoarte ou qualquer coisa referente à paleontologia do que foi descoberto na região central, no Geoparque Paleorrota, pertença ao autor. Mas para fins contratuais, no Código de Ética está constando que parte irrisória dos direitos autorais pertence ao Instituto Paleorrota. Para que isso? Para que o Instituto possa fazer ações jurídicas coletivas. Se não tiver essa ação coletiva, o Instituto não pode atuar em certas situações. Então, qualquer direito autoral, parte dos direitos autorais pertencem também ao Instituto para que o Instituto possa agir coletivamente. Ok, pessoal? É isso aí. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre arquitetura paleontológica. Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, eu tinha vários problemas. Primeiro, nós temos 40 municípios na região central que estão envolvidos com isso. Nós temos uma área muito grande. Você não pode edificar nesses locais porque tem sítios paleontológicos. Então surgiu a ideia de o quê? De usar containers, porque a gente vai ter que fazer o quê? Paleoparques, museus, centros de pesquisa. E nós vamos precisar o quê? De arquitetos que entendam ou estudem esse assunto constantemente. E essas pessoas vão ter que ter sempre em mente que eles estão trabalhando com dois tipos de turista. Ou seja, tu tem o turista paleontológico, que é o cara que vai participar de escavações, e tu tem o turista recreativo. Então, todo esse tipo de coisa, nós vamos ter que precisar de pessoas que, por exemplo, os containers, eles são de baixo custo, eles são recicláveis, reciclados. Nós também vamos fazer muita coisa experimental, ou seja, coisa que vai poder fracassar em termos de arquitetura, e a gente vai ter que repensar e refazer novos projetos. Como usar containers é de um negócio de baixo custo, é mais fácil você refazer os projetos. Então, uh, na web você encontra vários projetos desse tipo, né? Usando museus, fazendo esse tipo de coisa. Mas nós temos que escolher o quê? Locais para botar esse tipo de coisa. De Mata até Venâncio Aires, na BR-287, nós vamos ter que encontrar vários locais, porque ali tem um alto fluxo de veículos, principalmente em Santa Maria, porque Santa Maria tem hotelaria para fazer isso, para receber alto fluxo de turistas. Então o nosso foco é Santa Maria e o trecho que vai de Venâncio Aires a Mata. Dentro de um paleoparque você pode ter réplicas. O que é réplicas? É como se fosse uma reconstituição de um animal real. As réplicas de animais grandes vão ter que ficar fora dos containers, porque são muito grandes. E os animais pequenos vão ficar dentro. Cópia de fósseis, todo esse material visual, audiovisual, vai ficar o quê? Dentro dos museus feitos em containers. E nós vamos ter que precisar o quê? De centros de pesquisa, mas esses centros de pesquisa vão ter que ser arejados, porque podem trabalhar com materiais tóxicos, e para fazer paleoarte também. Então, na paleoarte pode acontecer de ter materiais tóxicos. Então, além disso, nós vamos precisar de pontos de apoio. Como nós temos 40 municípios e vários sítios paleontológicos, esses vários sítios paleontológicos vão precisar o quê? Ter um local para a pessoa dormir, que use gás, energia solar, energia elétrica local se estiver disponível, que tenha fogão, geladeira, televisor, ventiladores, essas coisas, comunicação com a web, né, com a rede mundial de computadores, para que servir de suporte para os paleontólogos que vão ali participar de escavações, tanto paleontólogo estrangeiro quanto o pessoal que está sendo treinado para ser paleontólogo.
vai ter que ter gerador elétrico, camas dobráveis, essas coisas todas que vão compor Aqui, por exemplo, nós temos essas figuras aqui. Aqui está o exemplo de um paleoparque. Aqui estaria a entrada, restaurante, aqui um local para preparação de fósseis, lá no fundo, contêineres residenciais. Aqui um museu, ou seja, aqui as residências, aqui a entrada, né? Aqui nós temos vários locais onde esses contêineres vão poder ser transportados para pontos estratégicos para as pessoas, os paleontólogos trabalharem. Aqui nós temos centros de apoio de preparação. Isso aqui, o que é esse centro? Isso aqui, ó, tem que ser vidraçado, tem que ter o pé direito duplo aqui no meio. Para quê? Para poder botar fósseis aqui sendo preparado, mas as pessoas vão poder ver, através dos vidros, o pessoal trabalhando aqui dentro, ou fazendo paleoarte, ou preparando fósseis. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos precisar de arquitetos específicos para paleontologia. Vamos ter que formar pessoal qualificado para isso. Vão ter que escolher pontos de apoio. Vão ter que achar locais estratégicos para atender os turistas. É isso aí, pessoal. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre esse capítulo aqui, da visão geral ao específico. Tá? O que acontece? No início da paleontologia, tu tinha uma coisa que as pessoas chamavam de paleontólogo. O paleontólogo é aquele cara apaixonado por paleontologia, que lá escavava, fazia tudo. Hoje em dia, essa visão de paleontologia não existe mais, ela morreu. O paleontólogo é uma profissão que na verdade não existe, na verdade é uma indústria cheia de profissões. E o que acontece? Essas pessoas vão ter que mudar suas cabeças. O que acontece? O cara que vai trabalhar com paleontologia, ele tem que ter uma visão financeira da paleontologia, uma visão do turismo, uma visão de contabilidade, como é que é gerado a receita para pagar o seu salário. Toda essa visão, a visão do turismo como educador, como preparador de novos paleontólogos. Ou seja, você tem que ter uma visão geral da paleontologia. Embora a paleontologia tenha várias profissões, todo mundo que trabalha na área precisa ter essa visão geral de paleontologia, uma visão profissional. Bom, a partir do momento que você tem essa visão geral, você vai se especializar. Ou você vai ser um coletor, ou um preparador, ou um paleoartista, ou seja, ou você vai cuidar de museus, de paleoparques, ou você vai ser um gestor, ou seja, você vai se especializar numa determinada área e vai ter que ter um conhecimento específico daquela área, mas sempre tendo essa visão geral. Então, pessoal, paleontólogo não existe. O que existe são várias profissões dentro da paleontologia. Tu tem o cara que coleta, o cara que prepara fósseis. A gente pode dizer que, claro, que todos eles são paleontólogos, mas tem que ter essa visão geral financeira, senão a coisa não anda. Ok, pessoal? É isso aí. Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre justiça paleontológica. O Instituto Paleorrota vai ter que montar, isso vai fazer parte do seu custo fixo, um grupo de advogados especializados nessa área jurídica por dois motivos. O primeiro foi a retirada irregular de fósseis da região central por instituições que não poderiam ter feito isso. E outro motivo é que, durante a criação do Instituto Paleorrota, outras instituições tentaram fragmentar o geoparque da Paleorrota, violando direitos autorais. Bom, por que o Instituto Paleorrota vai ter que criar uma área jurídica? Porque pessoas da região central, a maior parte dos fósseis da região central foi coletado por pessoas da região, que inocentemente entregaram para instituições que se apresentavam como instituições de pesquisa de paleontologia, mas não eram instituições de pesquisa de paleontologia, porque nunca elaboraram um contrato que a pessoa física tem que assinar perante a pessoa jurídica, que é o Instituto de Pesquisa, para que a população fiscalize essas instituições. Dessa forma,
fósseis foram retirados da região central, vão parar em lugares mais absurdos possíveis, e isso fez com que hoje o turismo na região central não se desenvolve, a preservação de sítios paleontológicos se inviabiliza, e o prejuízo econômico é na casa de bilhões pela falta de desenvolvimento do turismo paleontológico. Então, o Instituto vai ter que mover ações jurídicas para tentar recuperar esse patrimônio roubado, o que foi retirado ou roubado da região central. Tudo isso vai ter que ser discutido e analisado juridicamente, por isso precisa de advogados especializados nesse assunto. Outra coisa que aconteceu foi que durante a criação do Geoparque Paleorrota, pessoas tentaram roubar esses direitos autorais, fragmentando o Geoparque em vários pedaços, o que é irregular perante tratados internacionais e também violação de direitos autorais. Então nós vamos ter que também ter uma área jurídica especializada para tratar desse assunto, que é manter e preservar os direitos autorais do Geoparque Paleorrota. Okay? E é isso aí, pessoal, nessa parte de área jurídica. Bom, pessoal, chegou a hora dos agradecimentos finais, né? Eu tenho que agradecer muito ao Abdo Barreto Filho, que tem lutado bastante também pelo desenvolvimento do turismo na região central, mas principalmente o pessoal do Grupo Paleorrota, que hoje tem mais de 130 pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a criação do Geoparque Paleorrota. Nós estamos há quase 20 anos lutando para isso, embora a luta não tenha terminado, ou seja, a partir de agora nós temos que levar essa demanda para 1 milhão de turistas, porque enquanto isso nós somos apenas uma proposta de geoparque. Quando nós chegarmos a 1 milhão de turistas, nós certamente vamos virar um geoparque, e o que nós vamos precisar agora é lutar para conseguir doações financeiras de órgãos públicos ou através das leis de incentivo à cultura para poder viabilizar o geoparque, para que os paleoartistas nessa fase inicial vão ter que trabalhar muito até elevar a demanda para 1 milhão de turistas. Aqui nessa página, aqui no blog da Paleorrota, que é a página oficial do Geoparque Paleorrota, você vai encontrar todos os links, inclusive desse material aqui, tá? Aqui a reunião, o material que você precisa saber. Eu tinha que fazer essa autobiografia, porque não havia como eu encontrar como é que surgiu o Instituto Paleorrota e o Geoparque Paleorrota sem colocar a minha vida pessoal no meio como fundador do Instituto. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.